Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é por uma história polêmica. Aonde foi parar o corpo de Adolf Hitler? Alemanha, 1945. A tempestade de fogo e aço cai sobre Berlim. Os últimos dias do Terceiro Reich estão chegando. As tropas soviéticas marcham pela cidade, combatendo a cada esquina combates violentos, lutados até o último homem. O caos toma conta da Alemanha e o seu líder é tomado por um pavor, o de cair em mãos soviéticas. Com isso, Hitler toma a decisão final, por fim à sua vida. Adolf Hitler, chanceler e ditador da Alemanha de 1933 a 1945, suicidou-se em 30 de abril de 1945 em seu bunker em Berlim, quando ficou claro que a Alemanha perderia a Batalha de Berlim e chegaria ao fim do Terceiro Reich. Eva Braun, sua esposa, também se matou tomando um veneno, cianeto. De acordo com as instruções escritas do próprio Hitler, naquela tarde de 30 de abril, seus restos mortais foram carregados pelas escadas e pela saída de emergência do bunker para a chancelaria do Reich, no jardim, onde foram encharcados de gasolina e queimados. A notícia da morte de Hitler foi anunciada na rádio alemã no dia seguinte, 1º de maio. Pelo menos esta é a versão mais conhecida. Testemunhas oculares que viram o corpo de Hitler após seu suicídio testemunharam que ele morreu com um tiro na têmpora. Os soviéticos restringiram a divulgação de informações e divulgaram relatórios conflitantes sobre a morte de Hitler. Como foram os soldados da União Soviética os primeiros a chegarem na cena da morte de Hitler, estes começaram a semear duas narrativas contraditórias: que Hitler tomou veneno e morreu, ou que ele havia sobrevivido e fugido para outro país. Os soviéticos aproveitaram-se do caos que tomou conta de Berlim no final da Segunda Guerra Mundial e transferiram os restos mortais de vários indivíduos do alto comando nazista, incluindo a família Goebbels, da cidade de Buch para Finow. Alega-se que os restos mortais de Hitler e Eva Braun também foram movidos. Os restos mortais da família Goebbels e outros foram enterrados em uma floresta em Brandemburgo, em junho de 1945, e depois exumados e transferidos para novas instalações da Smersh, em Magdeburg, onde foram enterrados novamente em fevereiro de 1946. Em 1970, a instalação estava sob controle da KGB e seria entregue à Alemanha Oriental. Preocupado que um local de sepultamento nazista pudesse se tornar um santuário, o diretor da KGB, Yuri Andropov, autorizou uma operação para exumar e destruir os restos em decomposição. Em 4 de abril de 1970, uma equipe da KGB os cremou completamente e jogou as cinzas no rio Biederitz, um afluente do Elba nas proximidades. Mas a União Soviética apresentou várias versões do destino de Hitler. Primeiro, alegaram que o seu corpo havia sido examinado e que ele havia morrido por envenenamento por cianeto. Já no dia 9 de junho de 1945, disseram que ele havia escapado de Berlim. Em julho de 1945, o próprio Stalin disse que ele estava na Espanha ou na Argentina. Um relatório do Serviço de Contra-Inteligência Britânica, assinado por Hugh Trevor Hopper, afirmava que, com relação aos últimos dias de Hitler, os soviéticos sustentaram que ele não estava morto, mas havia escapado e estava protegido na Espanha ou na América do Sul. A própria CIA e o FBI receberam muitas pistas alegando que Hitler ainda poderia estar vivo, mas nunca deu crédito a elas. Em 1952, um tribunal na Alemanha, após 4 anos de revisão, concluiu que não pode mais haver a menor dúvida de que em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler pôs fim à sua vida na chancelaria por sua própria mão por meio de um tiro em sua têmpora direita.
e uma certidão de óbito foi emitida em 25 de fevereiro de 1956, com um relatório anexo de mais de 1.500 páginas. Porém, um relatório criminológico especializado foi preparado em meados de 1956, enfocando discrepâncias entre as testemunhas oculares do processo e com reconstituições fotográficas. A declaração tornou-se pública e a morte de Hitler passou a ser registrada como suposição de morte, com base no fato de que nenhuma das testemunhas havia visto seu corpo, o que um historiador alemão, Anton Joachim-Staller, contestou, apontando como incorreta essa afirmação. O historiador e biógrafo Joachim Fest opina que a morte quase sem rastros de Hitler permitiu que ele ficasse ainda vivo aos olhos do público, concedendo-lhe uma vida após a morte bizarra. As teorias da conspiração, enraizadas na desinformação soviética, reforçaram dúvidas e especulações contínuas até o final do século XX. Essas teorias ainda atraem interesse do grande público, com livros, programas de TV e filmes que continuam a serem produzidos sobre este assunto. O historiador Luke Dale Groves escreveu que a morte de Hitler não é sobre a morte de um homem, mas carrega um significado maior quanto ao fim do regime e o impacto ideológico que deixou para trás. Existem inúmeras teorias, algumas plausíveis, outras bizarras, sobre se Hitler se matou em seu bunker, escapou para a América do Sul, está na União Soviética ou sabe-se lá o quê. Mas, supondo que ele se matou, o que aconteceu com seu corpo? A partir do suicídio de Hitler, a polêmica foi instaurada. Soviéticos foram os primeiros a chegar ao pátio da chancelaria de Hitler. E o que aconteceu com o corpo de Hitler, a partir daí, é um tremendo mistério. Mas a gente seguiu algumas pistas pesquisando bastante. Alguns textos dizem que o Exército Vermelho pode ter trazido seus restos mortais para a Rússia. Sob o controle soviético, os restos mortais de Hitler poderiam ser mantidos em segredo e o acesso físico a eles seriamente limitado. Os líderes soviéticos temiam que, se o corpo de Hitler fosse deixado em alguma guarnição ou enterrado em algum outro lugar que não estivesse sob seu olhar atento, o túmulo se tornaria um santuário para os neonazistas. Teria então a KGB destruído os restos mortais e as únicas coisas mantidas foram fragmentos de um maxilar e o crânio, que foram armazenados em um prédio do governo em Moscou. Um oficial da KGB chamado Vladimir Gumenyuk recebeu a missão de destruir o corpo de Hitler. Então, em 1970, disfarçados de pescadores, alguns agentes da KGB liderados por Gumenyuk seguiram em direção às montanhas no interior da União Soviética, parando em um penhasco ao longo de um pequeno riacho. Lá, em um lugar protegido por árvores, eles acenderam 2 fogueiras. Em uma prepararam uma sopa para alimentação e na outra iriam queimar os restos mortais de Hitler. Os restos então foram finalmente reduzidos a cinzas. Colocaram em um vasilhame e Vladimir levou para o penhasco e o jogou ao vento. Assim, um dos maiores ditadores da história desapareceu em uma nuvem de poeira ao vento. Desde então, grandes quantias de dinheiro foram oferecidas a Gumenyuk para revelar a localização, que levou o segredo para o túmulo. Em uma entrevista ao jornal The Sun, ele disse: 20 segundos e o trabalho foi feito. Foi o último voo do Führer. Mas os restos dentários da arcada dentária de Adolf Hitler, no entanto, foram armazenados, não foram cremados e ainda estão até hoje preservados em Moscou. Ao fazer essa pesquisa e assistindo outros programas sobre o mesmo assunto, sempre pensei que era certo que o corpo de Hitler fora queimado imediatamente após seu suicídio. Eu nunca havia visto fotos ou mesmo imagens de vídeo do cadáver de Hitler. No entanto, ao assistir recentemente a um filme de um cineasta russo famoso, Tarkovsky, chamado O Espelho, encontrei uma imagem, em meio a outras imagens reais, de tropas soviéticas em Berlim, onde aparece o corpo de Hitler totalmente intacto. Mesmo fazendo uma pesquisa para saber de onde vieram essas gravações, ou se foram encenadas, até agora nada surgiu.
Apenas um artigo que afirma que a filmagem é real e foi publicada posteriormente pela KGB e também exibida na TV russa em meados dos anos 70. Existe um relatório da autópsia de Bezemensky que confirma que o corpo foi encontrado em estado não queimado. No entanto, no relatório não existem fotos ou evidências em vídeo. Esta história do destino do homem mais odiado do mundo naquela época, obviamente também viraria filme, e virou vários filmes. É só a gente lembrar dos filmes soviéticos sobre os últimos dias em Berlim, a Batalha de Berlim, ou então o filme mais recente, As Últimas Horas de Hitler, um belíssimo filme alemão. Todas essas produções tiveram como mote o destino do Führer, o que prova que esse assunto ele é polêmico e é talvez inesgotável. Mas um filme recente, produzido na Inglaterra, chamado Burial, ou seja, o enterro, o funeral, arranha um pouco mais profundo nessa ferida e avança pela história, tentando mostrar o que aconteceu com o corpo do Hitler após a sua morte e após a rendição alemã. O filme é bem feito e bem interessante. Vale a pena conferir. Este assunto, vez ou outra, volta a ser colocado em pauta, seja em uma pesquisa, em um programa, em algum canal de história ou mesmo em um filme. Como é o caso de um novo filme que chega agora, no final do ano, às telas e aos canais de streaming. O filme se chama Burial, ou seja, Enterro, e é um filme de produção inglesa sobre o final da Segunda Guerra Mundial, onde um grupo de tropas russas é encarregado de entregar o corpo de Adolf Hitler a Stalin, movendo-se pela Alemanha de Berlim a Moscou, enquanto lutam contra combatentes da resistência nazista, os chamados lobisomens, Werwolf. O filme, situado nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, segue o pequeno grupo de soldados liderados pela oficial de inteligência Brana Vassilieva, encarregados de transportar os restos mortais de Hitler até Stalin. No caminho, a unidade é atacada então pelos guerrilheiros alemães, os lobisomens, e apanhados um por um. Brana lidera então seus companheiros sobreviventes em uma última posição para garantir que sua carga não caia nas mãos daqueles que a queriam de volta. Bom, era isso que eu tinha por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa história polêmica e atendendo a vários pedidos, porque uma das perguntas que mais chega aqui no canal é: você não vai falar do Hitler? Ou o Hitler morreu mesmo no fim da guerra? O Hitler não foi para a Argentina? Não fugiu para a América do Sul? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para você chegar aí ao fundo dessa questão, tá bom? Não se esqueça de dar o like no programa, se inscrever no canal se não está inscrito e também deixar o seu comentário. E eu volto logo com mais histórias de guerra para você. Até mais.